Bem, pessoal, estamos de volta aqui na aula 3 com a nossa apostila número 12, Missiologia. Já aprendemos aí 11 lições anteriores. Volte lá, assista nossos vídeos e vamos assim dar continuidade. Vamos agora ver um panorama geral sobre missões e os que estão envolvidos nela. Nós temos aqui pelo menos 7 tipos de grupos. O primeiro, os que estão na frente de batalha. São missionários que são enviados para implantar a igreja e ministérios em áreas não evangelizadas. Embora sejam menos numerosos, eles estão no campo, estão trabalhando, estão ali numa guerra espiritual, levando o evangelho de Cristo onde ainda não foi anunciado. Então, esses são os lugares fechados aonde esses missionários vão lá e pregam aonde Cristo ainda não foi evangelizado. Esses realmente são os que estão na frente da batalha. Nós temos o segundo grupo, que são os grupos de apoio. Esses estão comprometidos a orar e também a contribuir financeiramente para o sustento dos missionários. Este grupo, ainda embora também pequeno, eles seguram as cordas desse trabalho através da oração e também o sustento material, reconhecendo que a obra missionária é uma responsabilidade compartilhada. A pessoa pode ir, ela pode orar ou ela pode também contribuir. Tem um grupo também que eu acho que é a maioria, que são aqueles que só trabalham os domingos, que são os cultos evangelísticos de domingo. Infelizmente, às vezes, muito embora voltado para o homem, é voltado para o próprio grupo que está ali, para a sua satisfação local, em se apresentar, em louvar, em ter um culto, às vezes, nem o domingo, às vezes é um culto evangelístico. Então, devemos ter cuidado. Muitas igrejas, elas têm se concentrado nessas atividades e, às vezes, nem tanto evangelística, mas quando é evangelística é apenas aos domingos. E o restante da semana, o povo ficando disperso e sem o conhecimento, sem o estudo, sem escola bíblica. E sem isso, é impossível o crescimento da igreja, porque as pessoas não são preparadas, não são interligadas, elas não têm esse convívio da semana ali para estar compartilhando, para poder estar aprendendo a palavra. Se isso não houver, essa interação semanal, esse comprometimento em as pessoas estar crescendo ali no conhecimento, na graça, e também melhorando o seu aprendizado no discipulado diário, vai ficar comprometido, então vai ficar restrito aos cultos de domingo. Infelizmente também tem um grupo 4 aqui que destacamos, que é o grupo que brigam por denominações. Em vez de focar na missão, eles infelizmente estão voltados a querer trazer o outro para a sua igreja. Então assim, eles ficam pescando, é o famoso pescar em aquário. Essas disputas teológicas, querendo saber, isso acaba dividindo a unidade da igreja. A igreja de Cristo, a igreja noiva. As denominações são várias, mas a igreja é uma só. A Bíblia diz que há uma igreja e essa está preparada, que Cristo vem buscar. Então devemos nos adequar para estar nessa igreja preparada. Para assim abrir os nossos olhos e reconhecer quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não são as outras denominações, ou não são as instituições que são nossas inimigas. Instituições religiosas com nomes, com placas. Essa não é a nossa inimiga. Nosso inimigo é o adversário. Nosso inimigo é o mundo que tenta corromper, o sistema mundano que tenta corromper e parar o trabalho missionário. Tem outro grupo também, o quinto grupo, que são grupo de construtores, constrói muitos templos, embora isso seja legal, isso seja importante também. Não que nós se opomos à construção de templos, é necessário termos um lugar para congregar, um ambiente agradável para melhor aprender a palavra de Deus, mas é crucial que a igreja ela se desperte para investir em missões, investir no trabalho missionário, porque é isso que vai contar para o reino, porque tudo vai ficar aqui, tudo vai perecer. Devemos equilibrar esse cuidado, tanto no espaço físico, como também o compartilhamento da palavra, na emissão primeiro na preparação e depois na emissão desses missionários. Temos ainda um grupo, que são o grupo dos feridos, aqueles crentes que necessitam de cuidado, de aconselhamento na igreja. É essencial não deixar que essas necessidades desviem a igreja do foco principal, que é a missão global da igreja. Devemos focar em levar
o evangelho para o mundo, não ficar olhando só para o nosso umbigo, para o nosso grupo, para o nosso ministério. Se é do louvor, ter o olhar só no louvor. Se é o grupo de outra função na igreja, ficar focado só naquele grupo. Grupo de jovens, grupo de senhoras, os grupos dos homens, os grupos dos adolescentes, essa divisão, essa coisa interna, fazendo ali, perder o foco geral da igreja, que é a missão global, que é levar esse evangelho ainda aos que não conhecem. Devemos ter essa visão, aqueles que perecem, prestar a nossa atenção, abrir os nossos olhos. Lembra do voe? Ver, orar e ir. É essa a função da igreja. Tem aqueles também que estão perdidos, não sabem o que estão fazendo, não sabem que está numa guerra. Crentes indiferentes ao progresso do evangelho. Para ele, tanto faz. Esses muitas vezes estão preocupados só com os interesses mundanos. É urgente despertarmos para a importância de levar a palavra, ainda mais que está se aproximando aquele dia. E a Bíblia diz que aquele que é sábio ganha almas. E a Bíblia também fala que é precioso os pés daquele que propaga o evangelho. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão alegre com seus molhos, com seus feixes ali alegre, transbordando de frutos. É importante. Cada grupo desempenha um papel vital na obra de Deus, mas é essencial que cada um, individualmente e como igreja, estejam plenamente engajados na missão, em levar a palavra, em cumprir a comissão de Cristo. Qual é a comissão principal de Cristo? As últimas palavras depois de ressuscitado foi o quê? Fazei discípulos em todas as nações, não só na nossa Jerusalém, na Judéia, em Samaria, mas em toda a terra. Muitas vezes a gente fica só na nossa casa, no nosso bairro, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então você tem que ir, lembra da centrífuga? Para fora. Então devemos expandir isso, gerar esse conhecimento a outras pessoas que ainda não conhecem. A vocação missionária requer não apenas um compromisso pessoal, mas também uma resposta sensível, uma resposta ao chamado de Deus através da sua palavra, através da direção do Espírito Santo, dentro da comunidade cristã, com o objetivo de ganhar o mundo para Cristo. Isso em um contexto global, cada vez mais interligados. Mas para isso, precisa ter a vocação, ter o chamamento e ter o reconhecimento. Então, a igreja precisa identificar os vocacionados, reconhecer que a pessoa tem esse chamamento e aí, assim, enviá-los para pregar. Mas para isso precisa de uma preparação. Primeiro, a vocação. Apesar da igreja do Brasil ser uma igreja vocacionada, ser uma igreja hoje que faz missão, está crescendo, a gente vê isso aí, esse impulsionamento mundial, esse despertar dessa conscientização, devemos intensificar isso, porque isso é o mandamento e fazendo isso até aceleramos a volta de Cristo, porque está escrito aqui, em Mateus 24, no versículo 14, que diz assim, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então vemos aqui a importância de ouvirmos, prestarmos atenção nessa convocação e sermos vocacionados, e sermos preparados, e sermos chamados, e sermos reconhecidos para fazer esse trabalho. Então, que Deus abra os olhos das lideranças do Brasil para que ampliem isso aí, fazendo esse trabalho para treinar pessoas, para pregar, fazendo conferências, fazendo escolas que ensinem a palavra, que a pessoa tenha firmeza no que vai defender, que ele conheça a missão, conheça isso aí. Porque após isso aí, uma vez treinado, a pessoa vai conhecer esse chamamento missionário, que é complexa. Há uma dúvida aí sobre o chamamento, né? Muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa complexa. Há dois extremos aí.
Alguns acreditam que a vocação tem que ser sobrenatural, como foi a chamada de Paulo, que Paulo estava ali e Jesus Cristo apareceu a ele e mudou o nome dele e fez aquele trabalho sobrenatural. Paulo, como está lá em Atos 9, fala de que Paulo ficou cego e teve aquela experiência sobrenatural, e Ananias foi lá à rua direita, procurou Paulo e ele não quis ir. Deus disse: não, esse é um vaso para mim escolhido. Houve revelação. Então muitos ficam pensando nessa visão de que tem que ser algo, um chamamento especial, como está lá também Atos 16, 9 e 10, que trata direitinho da conversão e do chamado de Paulo. E outros acham que não deve ter nenhum chamamento, que todos são, mas há um equilíbrio entre essas perspectivas. A outra, então tem esse chamado sobrenatural de Paulo, que se a gente ficar esperando que todos sejam assim, não vai acontecer. E outros acham que qualquer um pode ir, qualquer um pode ser missionário. A gente é missionário, todo cristão, quem não é missionário é impostor, mas cada um tem que ver qual a colocação. Então a liderança deve ter essa visão, esse olho clínico claro, olhando todo o aspecto no âmbito material, no âmbito de conhecimento, se a pessoa está preparada, se ela conhece um pouco de cultura, dela para onde vai, e às vezes manda um missionário para um lugar que ele só vai lá sofrer, porque ele não conhece nem o local, não conhece a cultura, não conhece a região, então fica esperando algo sobrenatural. Então é bom ter um equilíbrio. Deus chama, mas o homem também tem que se preparar, tem que se colocar, e muitas vezes a igreja tem que ter esse olhar para reconhecer e enviar um missionário de fato. A gente sabe e é reconhecido que todo cristão ele tem um chamamento geral. Todos são chamados para testemunhar e evangelizar. E isso precisa refletir em nossa vida, através de nossa santidade em Cristo, dedicando a nossa vida e proclamar isso verbalmente, o evangelho, não só aquele 007, né, que ninguém pode descobrir que ele é crente. Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui na aula 3 e voltaremos daqui a pouco com a nossa aula número 4.